Muito bem, estamos ao vivo em mais uma entrevista aqui do canal de treinamento de carreira do curso de alimentos do IFRJ. No dia de hoje, vou entrevistar a Camila Velar. A Camila é ex-aluna do curso técnico em alimentos do campus Rio de Janeiro, no IFRJ. E no dia de hoje, ela vai contar um pouco da trajetória dela, vai contar um pouco como foi lá no curso técnico, como foi logo após. Estava com você aqui nos bastidores, ela contou que já estava na formatura, já trabalhando, inclusive. Ela vai contar com mais calma para vocês aqui na gravação. E também ela vai contar como é que foi, não só esse ingresso no mercado de trabalho, mas também depois dessa caminhada até aqui. Ela vai contar, inclusive, sobre o hoje, 2022, final do ano, chegando já para 2023, com suas ambições dela, os próximos passos dela. Ela, inclusive, agora está no local de trabalho dela, que ela vai falar para vocês sobre isso, do próprio local de trabalho. Mas antes de mais, eu quero que ela se apresente, ela mesma dê a vocês aí as boas-vindas. Camila, como eu falei com você, você está falando para os alunos que estão hoje no curso técnico em alimentos, local que você já veio há um tempo atrás. Então, bem-vinda, obrigado pela sua presença, pela sua participação por aqui. Pode começar se apresentando, então, dizendo para o pessoal como você prefere, como faz sentido para você, quem é a Camila, para poder entenderem um pouco mais, a partir de agora, sobre quem vai falar para eles essa trajetória profissional. Boa tarde, Fábio. Ok. Eu queria dizer a questão onde eu estive, na mesma posição que eu estava antes, com uma técnica, muita dúvida, eu faria. Então, eu estou com esse convite. Espero que seja muito proveitoso para vocês, até para que vocês possam imaginar e pensar na técnica. Não só a autoformação, mas também que é importante até chegar à cidade, seja lá qual curso vocês tenham a cursar, eles fazem a diferença. Espero que eles Camila, estou te interrompendo porque eu acho que o som está meio baixo. Tenta fazer sem fone, por favor. sem fone. Por favor, se você puder tirar o fone. Vamos testar agora. Me ouve bem? Muito bem. Pode, se você puder iniciar de novo, para a gente garantir que todo mundo vai escutar o que você falou. Você fez um início e acabou que eu peguei pedaços. Se você conseguir repetir essa resposta, eu te agradeço. Tá, um resumo básico que eu fiz no início. É, como você respondeu, eu não sei, eu não escutei tudo. Ah, tudo bem. Então, só queria dizer boa tarde, agradecer muito pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui e falar para pessoas que estão no mesmo lugar que eu estive há alguns anos atrás. Parece que faz muito tempo, mas são poucos anos, né? Fazem só 6 anos e alguns meses que eu me formei e que eu atuo na área, né? Então, é muito gratificante estar aqui e poder falar para todos vocês. Eu espero que essa entrevista seja muito proveitosa para que vocês consigam se imaginar no mercado de trabalho e ter a ideia de que o curso técnico é importante não só pela formação em si, mas são muitos conhecimentos, não só sobre o curso, mas sobre nós mesmos, que a gente aprende nessa trajetória que vão ser importantes para tudo, inclusive na universidade, nos caminhos que a gente vier a escolher depois, né, dessa primeira formação. Então, eu só agradeço muito pela presença e espero que seja uma entrevista muito proveitosa para todos vocês. Já está sendo. Como o Fábio bem disse, meu nome é Camila, eu me formei no técnico em 2016.1. Na verdade, eu formaria 2015.2, mas com a rebarba ali da greve, eu lembro que a gente acabou o período letivo, se eu não me engano, foi em fevereiro de 2016. E a minha colação de grau foi em junho, foi dia 10 de junho de 2016. Eu, inclusive, estava há 3 dias no mercado de trabalho, né, que é onde eu trabalho hoje, na Universidade Veiga de Almeida, do lado, inclusive, da Federal. Eu digo que eu só mudei de apartamento, né? Eu mudei o caminho, eu só mudei o lado da entrada. Né? Se eu antes pegava a frente, agora eu pego os fundos. É a única. Né? Então, eu estou aqui até agora atuando, né?
e escolhi fazer uma outra formação, que não a área da química, por mais que ela tenha me trago muitas outras oportunidades, né? Eu escolhi pela área da saúde, né? E estou nesse caminho, nessa trajetória, para alcançar os objetivos que estão por vir. Camila, muitas vezes o aluno que está no curso técnico, ele participa de projetos, ele participa da Semana da Química, ele participa de algumas monitorias, ou algum amigo dele faz uma IC, né, chamada Iniciação Científica, mas ainda assim, com tantas formações, com tantos novos conhecimentos, a gente sabe que fica uma dúvida muito grande em cada um se será que o que eu estou fazendo aqui dentro do IFRJ de fato está sendo útil para mim? Será que eu estou de fato acrescentando conteúdos válidos à minha formação? E será que de fato isso vai ser útil quando eu acabar e quiser ir para o mercado de trabalho? Então eu queria pedir a você agora que contasse um pouco como é que foi para você lá dentro o curso técnico de alimentos, né? A gente se conheceu no quinto período, na época eu dava para a sua turma de PTA, a gente se conheceu assim. Você estava já no meio do curso. Então eu conheço a Camila do meio para frente. Mas existia uma outra metade, 50%, do primeiro ao quarto, que eu ainda não te conhecia naquele momento. Então eu queria pedir a você, se você puder agora ir rememorando, quando você entrou no IF, você falou que formou em 2016.1, né? Terminou em fevereiro de 16, formatura foi em junho. Mas quando é que você entrou? Vamos voltar a fita um pouquinho. Quando que você entrou? Por que que você entrou? E depois disso, diz um pouquinho para mim, não sei realmente, até o quarto período, o que você fez lá dentro? O que você acompanhou? Show, evento, dança, teatro, enfim, qualquer coisa que eu não vou saber o que foi, mas que você lembra que foi importante. E se puder fazer a fita e até o oitavo período, o que a Camila vivenciou ali dentro? Visita técnica, projeto, enfim. Conta aí um revival, um filme da tua trajetória, que pode ser de muitos que estão assistindo você aqui, que de repente eles vão falar, caramba, então o que a Camila fez é o que eu estou fazendo, então pode ser que eu chegue onde a Camila está chegando, e a pessoa às vezes nem tem essa noção, se não tiver uma referência, e você é uma referência importante, sem dúvida alguma, para eles aqui nessa entrevista. Conta para mim um pouco sobre isso, se você conseguir puxar a fita para sua entrada lá no colégio. Olha, eu entrei em 2012.1, né? De início, eu não ia fazer técnica em alimentos, eu queria fazer farmácia. Só que eu lembro que eu entrei já pelo processo de reclassificação, né? E eu só teria o curso de farmácia aberto no segundo semestre, e eu não queria ficar mais 6 meses em casa sem estudar, e aí tinha vaga para o curso de alimentos. Né? Entrei, os primeiros períodos eu acho que a gente ainda se ambienta muito, né, de como funciona, porque realmente é um processo diferente, você sair de estudar o ano inteiro, né, fazer provas durante um ano inteiro, para aí sim descobrir se passou ou não, para vir para um esquema de universidade, né, que são de 6 em 6 meses, semestral, então você tem só 2 provas, você tem só 2 momentos ali para constituir a sua nota para que você passe. Então, isso tem uma diferença muito grande para a gente, né? Ainda mais que a gente entra muito novo. Eu estava me lembrando que você me convidou para fazer essa entrevista. Quando eu entrei, eu tinha 15 anos, eu ia fazer 16 anos ainda, quando eu entrei no IE, né? Então, e eu entrei porque eu gostava de química. No primeiro ano eu estudei química e decidi que era o que eu ia estudar em seguida, né? Eu lembro que até o terceiro período eu ainda pensava em fazer farmácia, mas por conta das relações das amizades que eu acabei criando, eu desisti de fazer farmácia. Eu já tinha conhecido o Zé de fermentação, que na época era o coordenador, né, de alimentos. O Zé, que ela fala, que não sabe, é o professor Zé Ricardo, né, que dá aula de fermentação para o sétimo e oitavo períodos, e que na época da Camila ele coordenava o curso técnico. Só fazendo uma tecla SAP aqui, para quem não conhece o Zé Ricardo, que ele só é conhecido agora, né, se der aula no sétimo e no oitavo. Então, quem não conhece ainda, já estou dando uma tecla SAP aqui. Isso, e aí o Zé Ricardo era o coordenador na época, eu já tinha me apaixonado pela figura dele, né? É uma figura apaixonante mesmo.
e resolvi continuar no curso, né? Ali, mais ou menos no quarto período, eu tive alguns problemas familiares e eu comecei a trabalhar por fora, no momento até inclusive que a gente teve greve, eu não lembro qual foi o ano exatamente, que a gente teve maior, e eu comecei a trabalhar, né? E aí, quando a gente voltou da greve, eu ainda estava trabalhando, ainda precisava desse trabalho momentaneamente, né? E eu esqueci o nome dela agora, que trabalha na coordenação, diretamente com os alunos. Janete. A gente era da COTP, né? Será essa? Da Janete da COTP. Janete, tem Janete, é sim, COTP. Eu estava começando a ter umas faltas, e aí a Janete me convidou, perguntou o que estava acontecendo, que eu era uma aluna muito exemplar e as coisas estavam meio esquisitas, estavam aparecendo muitas faltas, o que estava precisando. Eu expliquei para ela que eu estava trabalhando na época, né, que eu precisava conciliar, e eu não conseguia conciliar o horário de trabalho com o curso, e ela falou assim, por que você não se inscreve para fazer uma monitoria, né? E foi aí que eu comecei com um trabalho dentro do laboratório mesmo. Eu me inscrevi para a monitoria de orgânica. Na época, no quarto período, eu já podia, porque eu já tinha feito a disciplina, né, com o Kleber Machado. Acredito que ele ainda dê a disciplina, né, para o curso de alimentos. Hoje em dia, quem está dando ultimamente mais, se eu não me engano, é o Daniel. Não, nem conheço. O Daniel, que é de ensino, e Bruno Cotrim. Mas o Kleber está ainda na escola, dando aula para, não sei se para alimentos, mas os cursos com certeza está dando. Eu sempre encontro com o Kleber nos corredores. Isso. E aí eu tive aula de orgânica com o Kleber, que era uma matéria que eu adorava, temidas por muitos, né? Mas eu gostava muito da disciplina e eu acabei indo para o laboratório de orgânica. E eu fiquei lá até o sétimo período, né? Participando, até o sétimo. Fiquei Cara, do quarto até o sétimo, participando das atividades do laboratório, né? E no sétimo período, como a gente fazia contraturno, né? O último período de alimentos a gente estuda à noite, precisa fazer estágio. Eu não conseguia mais estar no horário da manhã no laboratório de orgânica. Então, eu fui fazer a monitoria no laboratório de alimentos. E passei o último período no laboratório de alimentos, né? Da semana da química, eu estou tentando lembrar, mas eu acho que eu só participei de monitoria. E eu lembro medo muito grande de pesquisa. E eu carreguei esse medo durante um tempo. Foi algo que eu não consegui desmistificar dentro do IF. Eu tinha uma noção de que eu tinha que fazer algo mirabolante para ser uma pesquisa, que pesquisa tinha que ser inovadora, né? Mas depois eu tive contato e descobri que não é esse bicho de sete cabeças, né? Que na verdade a gente se inspira em muitas outras pessoas, né? Se referencia em muitas outras pessoas para poder descobrir, né? O que a gente precisa fazer, né? Para poder realizar uma pesquisa de qualidade, né? E com boas referências. Além da Semana da Química, que eu participei de monitoria, eu participei da famosa, queridíssima Semana de Alimentos. Eu sou pioneira da Semana de é Alimentos. verdade. Tarde de elementos, você participou da primeira versão, né? Pioneira, exatamente, da primeira Semana de Alimentos. Foi, assim, o melhor evento disparado que eu participei dentro do IF. Né? Inclusive, a gente inspirou outros cursos a fazerem as semanas deles também. Né? A gente só tinha a Semana da Química, que era uma geral para todo mundo, e depois da Semana de Alimentos, outros cursos também vieram a fazer a semana de cada um, e eu acho que foi, assim, um evento incrível mesmo, né, de conhecimento não só químico, mas a gente também fez teatro, a gente também teve outras atividades que abriram os olhos para outras qualidades, né, que os alunos têm dentro de qualquer curso que seja. E eu acho que esse é um dos maiores medos que a gente tem, é fazer o curso e achar que isso não vai servir de nada, né, para o nosso futuro. Quando eu digo que, por mais que você ache que você não vá seguir na área de alimentos ou que você não vá seguir na área química,
você vai entender que você não quer alguma coisa. Só o fato de você estar fazendo algo que vai te proporcionar o conhecimento de saber ou não se você quer seguir aquele caminho, já é agregador de alguma forma, né? Então, isso, inclusive, foi uma das coisas que o curso de alimentos me trouxe, né? Apesar de gostar muito, muito, muito de, da área de alimentos, né? De ser uma área que eu realmente descobri que eu tenho conhecimento e que eu tenho uma proximidade, né? Eu me formei na área da saúde, né? Eu me formei em enfermagem, que apesar, né, de ter ali suas proximidades, principalmente com as matérias que a gente tem nos últimos períodos, mais relacionada à patologia, né, relacionada a alimentos, foi algo que eu tive muito próximo, né? Foi uma coisa que o IF me trouxe, além de me ensinar a estudar, né? Não existe lugar melhor para ensinar ninguém a ensinar a estudar do que o IF. Vocês vão entender que a faculdade é mamão com açúcar, mel e qualquer outra coisa que possa adoçar depois que você passa por uma instituição desse nível de qualidade de educação, porque você tem que aprender a estudar para passar no IF, para se formar, para passar de período. Então, é isso que é uma coisa que você vai levar para a vida. E estudar é algo que você vai precisar em qualquer curso que você escolha fazer. Seja enfermagem, seja medicina, seja engenharia química, seja fisioterapia, filosofia, qualquer curso que você venha fazer, você vai precisar saber estudar. Sim, Né? né? E é o conhecimento que você vai ter. Né? E ninguém vai poder tirar de você. Camila, me lembra também que a tua turma foi comigo lá em Friburgo, a gente foi no apiário também, acho que foi no sexto período, a gente foi ver lá a extração do favo de mel, comemos lá com o seu Rivani Frotê, super querido, e com a esposa, né, um favo que eu nunca tinha comido até aquele momento, especialmente tirado na hora da colmeia, né? Você, por acaso, fez alguma outra atividade técnica também externa, assim, não só da área de alimentos, ou alguma outra, se lembra? Não? Eu lembro que a gente visitou Petrópolis, a gente foi na cervejaria e o que mais? Eu acho que essas foram as duas visitas que a gente fez. Foi a sua na empresa de mel do seu Ivani, foi a de Petrópolis, na cervejaria. A gente também foi no Adolfo Lutz Ah, que legal. para ver a parte de microbiologia e todo esse esquema federal de análise, né, de alimento. Análise oficial. Isso. Eu acho. Se eu não me engano, foram essas. Eu acho que eu não esqueci de nenhuma. Essa turma da Camila é uma turma que tinha maioria mulher, né? Então, assim, a Florida, que era o nome da turma, tinha o Pedro, né? Quando eu conheci, era o único menino da turma, né? O Hugo depois veio para fazer parte, né? Pedro Isso, saiu, o Hugo entrou, mas a bem, Florida era uma meninada danada lá, né? Mulherada danada. nós éramos 11, sempre um menino e 10 mulheres. É, é sempre um monte de mulher e um menino só. Eu lembro que eu encontrei agora recentemente a Rebeca hoje trabalha no Fiocruz, encontrei com a Débora, que trabalha na Ambev, eu estou aqui com a Camila, que já vai contar o que ela faz. E já pegando esse link, Camila, da sua carreira, né? Você contou nisso na entrevista que no dia da sua formatura, que foi em 10 de junho, dia 7, 3 dias antes, você começou a trabalhar. Quero pedir para você agora falar o seguinte, como foi essa transição, né? Você falou o seguinte, você quando chegou no IFRJ, passou o primeiro período ali, né? Não o primeiro período, mas a primeira temporada lá se ambientando, como era no ensino fundamental e como é no padrão IFRJ, que tem muito mais a ver, muitas vezes, com a universidade e com o ensino tradicional. Falando agora de uma outra transição. A primeira foi essa do fundamental para o nível médio, hardcore do IFRJ, né? Que você falou, padrão universidade. E agora quero pedir para você falar dessa segunda transição. Como é que foi esse movimento, né? Camila já trabalhava fora do IFRJ, parou, começou a trabalhar dentro do IFRJ, nas monitorias, tanto na orgânica quanto no laboratório de alimentos no térreo. Agora eu quero perguntar a você, como é que aconteceu, como é que foram os caminhos, real e oficial mesmo, da transição da Camila, aluna do IFRJ,
para Camila, que foi trabalhar, e trabalha até hoje, na Universidade Veiga de Almeida. Para muitos alunos, Camila, esse é um ponto muito difícil. Parece que não vai existir oportunidade, ou se ela existe, muitos pensam, não, eu não tenho condição de assumir isso, eu não sei, é muito difícil, eu não aprendi isso, então não posso assumir. Né? Essa transição, sabe, eu posso falar que para mim também foi, e ainda é, quando eu tento uma nova cartada na minha vida, muito difícil. Né? Parece uma coisa que não tem como assumir. Para você, como foi esse processo? O que aconteceu, né? Lá no Paranauê, da sua vida ali naquele momento, em 15 ou 2016, eu não sei exatamente quando as coisas apareceram, que fez a Camila sair de dentro do IFRJ e passar para trabalhar fora do IF. Conta um pouco essa história aí para a pessoa que está aqui assistindo a gente saber como é que acontece isso na vida real. A ansiedade, eu acho que é algo que faz parte, né, de qualquer período que a gente está de formatura. Essa ansiedade do que a gente vai fazer depois que se forma, se a gente vai ficar desempregado, se a gente vai entrar diretamente na faculdade, né? Essas ansiedades, elas estão presentes o tempo todo. E no meu caso, no final do período, eu já tinha entendido que trabalhar em fábrica era algo que eu ficava muito insegura, que eu não me sentia preparada para. Eu não lembro de ter recebido alguma oportunidade nesse sentido. Eu acho que tinham chego. Eu participei de uma entrevista para assumir uma fábrica de sacolé que fica ali em São Cristóvão, na Cadeg? CADEG. Isso. Eu cheguei a participar de uma entrevista lá, junto com a Jéssica, que se formou no período anterior a mim. Eu não Ela lembro mais sumiu, acho que ela sumiu. se ela assumiu essa vaga, Jéssica né? Almeida, sim. A Jéssica Almeida. Ela assumiu essa vaga de lá, ela já tinha, né, um tempo a mais de formada, né? E aí eu fiquei nessa ansiedade. E por acaso, né, a pessoa que aqui me entrevista conhecia alguém que trabalhava aqui na universidade e a técnica daqui estava saindo, né, do laboratório para poder seguir uma outra profissão. Se eu não me engano, ela se formou em nutrição aqui, então ela estava fazendo essa segunda transição, né, de técnica para nutricionista, e a vaga daqui ficou aberta, né? E aí eu vim indicada para cá para poder fazer o processo seletivo. Fiz o processo seletivo, inclusive com a Amanda, que era da minha turma. Amanda, né? A Amanda fez o processo seletivo junto comigo. E mais uma outra pessoa que também era do IF, porque a vaga era específica para técnicos de alimentos, né? Então, eu fiz o processo seletivo para cá, e o que fez a diferença na época, né, para o meu currículo ser aprovado, foi a experiência em organização de laboratório. O tempo de monitoria que eu tive foi o que fez a diferença para eu assumir essa vaga aqui, né? E, assim, por mais que eu tivesse muito ansiosa para entrar no mercado de trabalho, foi um período muito curto. Eu me formei em fevereiro, eu não lembro agora exatamente quando foram as entrevistas, se eu não me engano foi em março, abril. Em maio, já tinham me solicitado para entrar, só que eu ainda era muito, como é que eu vou dizer, ingênua, e eu não tinha tirado minha carteira de trabalho. E eles tinham uma data específica para poder ter a entrada de funcionário, né? Então, eu acabei assumindo minha vaga só em junho, mas eu poderia ter assumido a vaga em maio. Inclusive, é uma dica importante que eu dou para vocês que agora estão no sétimo, oitavo período, que já fizeram seus 18 anos, tirem a carteira de trabalho de vocês, tá? Para quando vocês vierem a se candidatar a alguma vaga, vocês já terem esse documento em mãos, para que isso não atrapalhe a entrada de vocês, né, na empresa que vier a contratar vocês. Porque é uma coisa que, às vezes, a gente acaba ficando meio perdido no caminho. Ótimo você ter falado sobre isso, né? Um alerta importante aí que você vivenciou e que pode ser útil para quem estiver aqui nos assistindo. Camila, você deu até um pequeno já spoiler que você trabalha na Veiga de Almeida e que você organiza laboratório. Agora eu quero te perguntar com mais profundidade. Você trabalha numa área hoje que é como técnica de laboratório, né? Os alunos do IFRJ escutam dos professores e talvez passem a acreditar
que a maioria das vagas, ou as vagas que existem para trabalhar são com análise de alimentos, especialmente a microbiologia, que a Janaína está provas práticas e acaba ficando muito claro, né, que tem mercado para fazer aquilo, e para trabalhar em indústria, né? Então a gente tem alunos aí que trabalham, como você falou, da fábrica de sacolé, tem na Piraquê, tem na Vicboa, a gente hoje em dia tem alunos aí em várias empresas de alimentos, né? Na Ambev, como eu falei da Débora, sua amiga, a gente tem aqui no Rio, a Ambev trabalha, a Débora trabalha em São Paulo, na Ambev de Campinas, mas tem aqui no Rio a Clarissa, também, que ela está trabalhando na Ambev, tem a Amanda, enfim. Mas você trabalha numa área que talvez, eu acredito que muitos alunos não sabem que podem atuar. Então eu quero perguntar para você agora, né? Especificamente, diz aí para a gente qual é o teu trabalho aí, né? Com o que você atua? Você, me corrija se eu estiver enganado, por favor, você é técnica de laboratório, do laboratório, eu acho que da nutrição, é isso, da Veiga de Almeida? Me Isso, posiciona para poder entender exatamente o que você acha para poder ser útil para quem está nos assistindo aqui. isso. Eu trabalho no laboratório de nutrição da Veiga de Almeida como técnica, né, focadamente para química de alimentos. Então, aqui a gente tem um laboratório de bromatologia, assim como a gente tem no IF, e basicamente as práticas que a gente faz, né, no laboratório, que a gente aprende no laboratório para aplicar na indústria, os alunos de nutrição também precisam aprender essas práticas, né, porque esse também é um mercado para eles, no mercado de trabalho. Uhum. Eu fico responsável pela organização dessas aulas práticas, ou seja, eu sou responsável pela solicitação de insumo, pelo preparo das soluções que eles vão utilizar, pelo acompanhamento das análises, né? Porque como os períodos para fazer as aulas práticas são curtos, eles iniciam a prática e a gente, enquanto técnica, dá continuidade para que eles possam ter esse resultado, né? Eu não sei se ainda é a Catarina aí no laboratório de A Catarina química. foi para São Paulo, hoje que está no laboratório do térreo, já há alguns anos, é a Rafaela. Rafaela, verdade. Eu acho que eu ainda cheguei a trocar com ela há pouco tempo atrás. A Uhum. Rafaela se formou aí no IF. Sim, a Rafaela no IF, exatamente. Hoje ela trabalha já há alguns anos como técnica de laboratório lá de alimentos, né? Do térreo ali, e faz o que você acabou de falar agora, né? Muitas vezes finaliza uma prática. Olha, a gente manda pela Rafa, vai ter análise de corante semana que vem em CQA. Aí ela vai, prepara tudinho, avisa, ó, reagente tal, 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 tal. Eu preparei a lã para extrair o corante, enfim, análise de leite, análise de carne. Então, exatamente a Rafa que faz esse papel. Exatamente, eu sou a Rafaela da Veiga de Almeida. E aqui, além de trabalhar nessa parte de química, né, na parte de organização do laboratório, né, eu também trabalho na parte de técnica dietética, né, que é trabalhando com gestão de alimentos, controle de estoque, controle de qualidade, né, no sentido de checagem de validade, organização de geladeira, né, no sentido de estar voltada para esse controle em relação aos alimentos que são comprados para as aulas práticas, né, e a verificação da qualidade deles para que os alunos possam utilizar eles nas práticas daqui que são voltadas para a preparação de alimentos. Então, eles também têm as disciplinas de tecnologia de alimentos, como a gente tem aí, produção de geleia, produção de queijo, produção de iogurte. Então, todos esses insumos, né, controle de qualidade desses insumos, a validade desses insumos, sou eu que sou responsável aqui por olhar, e aí essa parte eu divido com uma outra laboratorista que não é técnica, né, para estar me auxiliando nesse trabalho também. Camila, então, pelo que você falou, pegando assim, pinças do que você falou, o foco principal é organizar tudo, né? Isso, então, assim, seja na parte de análise de química de alimentos, análise de umidade, análise de gordura, análise de proteína, reagente, complementar uma análise, finalizar. Ou no laboratório de técnica dietética, gerindo o estoque, o que entra, o que sai, é organização, correto? É um cargo de gestão de laboratório. Tudo que tem em relação ao laboratório de nutrição, né, eu sou basicamente a referência. Quando é o laboratório de bromatologia, eu sou a referência, a primeira referência, né, e quando a gente está falando do laboratório de técnica dietética, eu divido algumas funções com outra laboratorista que tem aqui, apesar dela não ser formada em técnica. Eu acho Mas que todo mundo acho que conhece, mas nunca se atentou.
onde a Camila trabalha, né? Quem foi na Vega já passar com os amigos para bater um papo no intervalo de uma aula que não rolou no IF ou acabou mais cedo, ou esperar a aula da noite ou a aula da tarde, ou mesmo vai lá lanchar nas lanchonetes da Veiga, lá tem um monte de opção, Rei do Mate, Mega Mate, enfim, Democrático, Subway. Já viu aquele aquário, aquele laboratório envidraçado bonitão que fica ali no meio da Veiga de Almeida, ali que você encontra a Camila, ali que ela trabalha, ali que ela atua. E aí, Camila, você falava das tuas funções, né, nesse laboratório. Então, para aquele aluno que tem aquela personalidade mais organizada, que gosta de gerir as coisas, é um trabalho que funciona gerir laboratório também, correto? Muito. É um trabalho que funciona muito. Foi o que se aproximou das minhas características, do que eu tinha de qualidade e de experiência também, né, dentro do IF. Então, foi a profissão que eu melhor me adequei, assim, né, para esse trabalho de gestão mesmo, de organização. Né? E, querendo ou não, por mais que o técnico de laboratório possa ser algo mais amplo, cada laboratório vai precisar da sua especificidade. Eu, por exemplo, não conseguiria assumir um laboratório de meio ambiente. Eu até poderia assumir, né? Mas eu teria as minhas dificuldades, por quê? Por não conhecer as particularidades das práticas relacionadas ao meio ambiente. Então, fácil de conhecer as práticas relacionadas aos alimentos foi o que me trouxe, né? E que me qualificou, assim, para a vaga totalmente. Então, quem se aproxima, né, dessa área, né, de organização, de gestão, eu acredito que seja um trabalho que vocês consigam atuar com qualidade. E aí o técnico de laboratório, ele não existe só nas universidades, né? O técnico de laboratório também existe em algumas escolas particulares que também valorizam esse contato do aluno com a química, né? Ele também A ciência, né? isso. Ele também existe em laboratórios de microbiologia, ele também existe em alguns hospitais, o técnico de laboratório mais amplo mesmo. Porque às vezes o aluno, né, que está no técnico, ele fala assim: eu não quero trabalhar numa indústria, não tenho vontade, de repente, ficar lá no chão da Piraquê ou no chão da Ambev. Mas também não quero trabalhar analisando microbiologia todos os dias. E a Camila acabou de mostrar agora uma outra faceta do técnico em alimentos. Ela ali fazendo a gestão desse laboratório, né? Pelo que eu entendi, a função da Camila, ela é essencial para que esse laboratório gire semana após semana. E que, por exemplo, alunos de nutrição, que é o pessoal que usa esse laboratório, consigam se desenvolver período a período, tanto na técnica dietética, que é a técnica culinária, quanto também na química de alimentos. Ou seja, é o técnico dando ali subsídio, dando condições para o laboratório funcionar bem. Então, volto a falar aqui, né, você ali, nessa função, não vai ser aquele analista da microbiologia, por exemplo, e também não vai ser alguém do chão de fábrica de uma indústria. Vai estar justamente gerenciando processos. Né? Então, tem perfil para tudo, né, Camila? Tem perfil para tudo. Tem para quem queira analisar, para quem queira produzir alimento e para quem queira gerenciar o processo. Todas as partes precisam acontecer ao mesmo tempo. Queria perguntar uma coisa Exatamente. para você, nesse momento agora da entrevista, já está indo, né, para amarrar ali, para o final. Queria perguntar o seguinte: existem algumas, claro, né, vantagens e desvantagens em tudo que a gente faz na nossa vida. Você comentou que lá durante o IF, a Janete da COTP falou: poxa, Camila, você que era uma aluna que tinha um rendimento lá em cima, começou a faltar, não está presente, o que está acontecendo? E você falou: eu estava naquele momento por uma questão da minha casa, uma gestão da minha casa, familiar, precisei trabalhar. Eu tinha IF durante a tarde e tinha trabalho na outra parte do dia. E você agora, né, ainda não contou, mas pode contar melhor a partir de agora, fez também um dublê. Né? Você se forma em alimento, você começa a trabalhar na Universidade Veiga de Almeida, que é do lado do IFRJ, tem uma rotina diária de trabalho, você não chegou a falar ainda, mas você trabalha todos os dias aí, né? E você fez e já acabou a faculdade de enfermagem. Eu queria falar sobre isso com você agora. Eu admiro imensamente você por isso, quero dizer isso para você aqui agora, e em público, já falei particularmente, quero falar em público. Menciono em alguns momentos o seu exemplo em sala de aula, porque é uma realidade que a gente muitas vezes precisa conciliar.
E eu quero falar sobre esse ponto agora, né? Dando esse assunto aqui. Óbvio que trabalhar enquanto estuda traz algumas desvantagens, né? Às vezes está cansada, enfim, às vezes conjugar quando tem prova da universidade, mas traz vantagens também. Eu sei porque eu também passei por isso. Talvez por isso eu também admire você por ter feito isso. Sei como é que é esse processo. Quero perguntar a você agora, como foi para Camila colocar a faculdade junto com o trabalho, já que ela trabalhava primeiro, depois é que veio a faculdade, e como foi, isso agora já acabou, é outra fase, que você vai contar sobre isso aqui no final da entrevista, mas como foi esse tempo de técnica de laboratório e faculdade ao mesmo tempo? Nem vou perguntar para você se é possível, porque você está viva falando sobre isso aqui, né? Então é possível, mas como foi para você gerenciar isso na sua vida? Conta um pouco sobre os bastidores, porque certamente aqui tem muita gente assistindo a gente que precisaria fazer isso e acaba muitas vezes achando que não é possível. Então, não, eu não vou fazer. E acaba fazendo só a faculdade, e lá com 23, 24 anos acaba e passou a dificuldade financeira enorme. A família fez um esforço enorme, muitas vezes não precisava. Daria para conciliar. Eu tenho vários ex-alunos que falam que, cara, como é maravilhoso trabalhar. Um porque paga a autoescola, o outro que comprou o carro, o outro que pode ir a show, o outro que pode ajudar em casa. Cada um tem a sua história. Como foi a sua? É realmente muito complicado trabalhar e estudar justamente pelo fator cansaço. Eu acho que o fator cansaço é um dos divisores, né, para essa dupla, né, jornada, né? E além disso, eu diria que uma segunda desvantagem seria a falta de tempo que você tem para se dedicar às experiências da universidade, né? Como você trabalha e estuda, né? Eu fazia o contraturno. Na época eu trabalhava de tarde, de 1 às 10, o horário daqui é um pouco exaustivo, né? Os 5 dias na semana, e quando era necessário, eu teria que vir aqui aos sábados, de 8 a meio-dia, mais ou menos, né? E de manhã eu fazia a universidade. Então, era muito difícil, e foi muito difícil, eu não consegui conciliar durante a universidade, por exemplo, fazer um estágio extracurricular dentro da área que eu me formei, que foi na enfermagem, né? Eu acho que, talvez apertando mais um pouco, não sei, eu conseguiria fazer um pouco zumbizando, né? Um pouco mais. Mas eu acho que são as principais desvantagens, né? Como vantagem, né? E aí eu digo aqui, que é onde eu trabalho, eu acredito que outras universidades também sejam assim, né? Universidades que recebam técnicos, né? A possibilidade de você estudar numa boa universidade, né? Sem ter o custo dela, né? Aqui a gente trabalha e recebe 100% de bolsa, né? Para a maioria dos cursos, só alguns cursos que você não tem essa possibilidade, né? O curso que eu escolhi estava dentro dessa possibilidade. Eu tinha cogitado fazer odontologia, mas como odontologia era integral e eu trabalhava um certo período, já não dava para conciliar, né? E então a enfermagem acabou sendo uma opção um pouco depois que eu já tinha me aproximado, né, por conta de situações familiares mesmo. Eu acabei ficando com a minha avó internada no final do curso, né, do IF. Então, eu participei muito dessa vida hospitalar dela e foi onde eu me aproximei da área da saúde. Eu descobri que era o que eu gostava de fazer, né, e que eu já fazia há muito tempo, mesmo sem saber. Então, acredito que essas foram as principais vantagens. De vantagem é estudar numa universidade que tem uma qualidade muito boa em relação, principalmente, ao corpo docente, né, que são professores muito qualificados, são professores que vêm de outras universidades também, além daqui da Veiga só, né, que se dedica mesmo, né, à qualidade de formação do aluno, e poder ter a possibilidade de estudar numa universidade tão boa quanto, sem ter o ônus de pagar por ela, né? É como se eu estivesse estudando numa universidade pública, só que eu preciso trabalhar para estudar nela, né? Então, isso foi, com certeza, foram com certeza as maiores vantagens. E como desvantagem, o cansaço, que sem dúvida existe muito, né? E a dificuldade de conseguir fazer um estágio extracurricular, me dedicar a um projeto de extensão, ou, por exemplo, me dedicar a escrever um artigo, né? Coisas que essa conciliação do tempo
acabam atrapalhando bastante. Essa é com certeza a pior parte. Mas é possível, gente. Tanto é possível que eu não sou a única. Existem muitas outras, inclusive da minha turma mesmo. A Rebeca, se eu não me engano, fez isso. Trabalhou na Piraquê e se formou em farmácia. Se eu não me engano, o Hugo também fez isso. Eu não me lembro agora se a Débora também fez, que eu lembro que a Débora já foi direto para a Unicamp também, que a Débora é um cérebro à parte, né? Então, mas muitas pessoas da minha turma também passaram por esse processo de trabalhar, estudar, por N motivos, quais eles sejam, né? Seja o conforto de você ter o seu próprio dinheiro, a sua independência para fazer, seja lá o que você queira fazer, ou seja a necessidade, né, de estar ali no apoio familiar, mas é possível, é possível, é possível. Diz uma coisa para mim, se eu puder saber, obviamente, né? Saber um pouco da sua intimidade. Obviamente, o trabalho traz dinheiro, o dinheiro traz possibilidades. Qual foi, assim, o principal ponto, os principais pontos que você percebeu que você pôde fazer, não só da faculdade agora, ligado a ela ou fora dela, por trabalhar? Porque a gente sabe muito bem que quando a pessoa se dedica só ao estudo, ela tem tempo para poder estudar muito, fazer muita coisa na faculdade, mas ela está muito limitada financeiramente. Eu conheço pessoas, Camila, que estão hoje no doutorado ou até no pós-doutorado, ou seja, imagine o tempo que a pessoa investiu, né? Graduação, mestrado, e elas moram em república com 4 pessoas ainda. Tipo assim, que elas ganham muito pouco. Tipo assim, elas, talvez no doutorado, ganham R$ 2.000 por mês. A pessoa já está com quase 30 e tantos anos, estuda muito, sabe muito, mas não consegue fazer quase nada porque não tem grana. Uma coisa que você lembra que você pôde fazer, que você só pôde porque estava trabalhando, e nesse caso como técnica do Laboratório da Veiga, além da faculdade que você falou que teve 100% de bolsa de uma boa instituição, e você, inclusive, estuda e trabalha no mesmo local, não tem aquele deslocamento, aquele perrengue, né? Você já está ali, né? Acabou sua aula, pum, entrou no seu trabalho, sem aquela coisa, engarrafou a amarela, a Brasil está parada, virou a carreta, tirou... Não, não. Financeiramente, vantagem, sim, que você... Show que você pôde fazer, algo que você pôde comprar para alguém, uma viagem, enfim, eu não sei o que seria. E você acha que, cara, foi possível que você conquistou, obviamente, mas porque você trabalha, o que você aprende, pôde, então, fazer isso durante o seu trajeto? Nossa, eu fiz muita coisa, muita coisa. E se eu tivesse, eu acho que mais referências, eu teria feito mais. Mas, por exemplo, eu lembro que logo no primeiro ano, né, que eu me formei, eu pude comprar presente para todo mundo no Natal, então isso me deixou muito feliz. Comprei presente para minha mãe, comprei presente para meu irmão. Na época a gente passou o Natal na casa da minha cunhada, então eu comprei presente para minha cunhada, para a mãe da minha cunhada. Eu comprei presente para todo mundo. Eu pude viajar para a Bahia, isso foi no ano passado. Eu consegui me organizar financeiramente. Eu viajei para passar o aniversário de um amigo meu. Passei 4 dias na Bahia, né? Foi assim incrível. Eu passei um ano novo na Praia do Sono. Eu fiquei 7 dias na Praia do Sono, né? Com amigos assim incríveis que eu tenho até hoje. Eu passei lá de 2019 para 2020, o ano novo. Eu passei um fim de semana, se eu não me engano, em Arraial do Cabo, com outros amigos também. Além de me possibilitar fazer. Eu sou uma pessoa muito noturna. Eu gosto muito de samba, gosto muito de cerveja, gosto muito de estar nesses ambientes, são ambientes que me revigoram muito, fazem parte, né, da minha cultura e do que eu aprendi, né, quando nova. Então, assim, isso foi algo que trabalhar me possibilitou sempre, sem precisar da minha mãe, que era algo muito importante para mim. Então, assim, eu tô de saco cheio, preciso espairar a cabeça. Falei assim, mas vou sair, tá bom? Meu dinheiro tá no bolso e eu não preciso pedir para ninguém, sabe? Eu pude ajudar meu irmão, assim, uma vez ou outra. Hoje em dia, inclusive, meu irmão também trabalha aqui, É né? mesmo, eu não sabia. Que legal. E ele veio por um processo seletivo de jovem aprendiz, né? E não sei se é de família trabalhar bem, mas acabaram gostando muito do trabalho dele e escolheram ele para continuar. Ele e mais umas 2 pessoas da turma dele de jovem aprendizes na época. Então ele também trabalha aqui, e aí antes dele trabalhar eu pude ajudar ele em algumas coisas também, né? Mas assim, coisas básicas,
quero dar uma saída, quero comprar alguma coisa e tal. Então, foram coisas que o dinheiro me proporcionou, assim, né? É uma certa independência. Não me permite morar sozinha ainda, não me permite coisas tão grandes, né? Mas por, talvez, escolha, talvez se eu escolhesse outras prioridades, eu poderia ter feito. Eu até passei um tempo morando sozinha, fiquei 3 meses morando sozinha com uma amiga, e foi algo que trabalhar me proporcionou. Se eu não estivesse trabalhando também não conseguiria, né? Mas acabou que não deu certo e resolvi voltar para casa mesmo, para poder me estruturar, né? Aí o mais importante até agora, né, trabalhar me permitiu pagar o curso que eu estou fazendo para ser aprovada na residência, que é o meu próximo objetivo. Isso. Pagar provas de residência não está barato, né? E os cursinhos associados assim que eu vou fazendo de questão ou aulão, né? Trabalhar me proporcionou ter dinheiro para todas essas coisas, né? Que se eu não estivesse trabalhando, eu não sei se eu teria feito, né? Eu não sei nem se eu teria feito faculdade se eu não estivesse trabalhando, né? Porque eu não fui muito bem no Enem as 2 vezes que eu fiz, não o suficiente para me garantir uma vaga. Então, eu não sei, eu realmente não sei quais caminhos, quais rumos a minha vida teria tomado se eu não tivesse entrado para trabalhar aqui como técnica. Então, assim, foi fundamental mesmo na minha vida, porque se eu não tivesse esse trabalho hoje, eu não sei o que teria sido mesmo, o que teria acontecido no restante da minha trajetória. Não sei mesmo. O que ficou muito forte para mim, quando a gente começou a agendar nossa entrevista hoje, a gente está gravando aqui em dezembro, pertinho do Natal, quando ficou muito forte para mim o sentimento, já para a gente encerrando, né, nossos resumos finais aqui, que você fez uma construção típica de tijolo em cima de tijolo, né? Então, quando você lá no curso técnico fez a monitoria de orgânica e depois você fez a monitoria de alimentos, então a Janete falou com você de você de repente tentar não trabalhar fora naquele momento, poder se dedicar, ele criou um alicerce que foi útil para você, assim, que saiu dali, e antes de sair, já ter a seleção para a técnica de laboratório da Veiga. Depois, na Veiga, essa opção de fazer o próprio estudo de enfermagem com 100% de bolsa ali dentro, que sai, inclusive, aí dentro, ajudar o seu irmão a entrar aí, e hoje, né, também usufruindo e podendo contribuir de forma útil à sociedade, de forma útil para ele também, para a família dele. E agora você está colocando já graduada aí dentro que foi, no passo seguinte a residência, né? Então, assim, é um exemplo de construção tijolo a tijolo, e que a cada nível mais alto que você vai se posicionando, o voo, né, a capacidade, inclusive financeira, pode ser maior. Então, esse Sim. ponto da questão de morar sozinha, possivelmente já pode chegar agora no próximo nível, né? Talvez pensando aqui, a enfermeira Camila, já especialista, já residente na área que vai escolher, vai talvez ter outras possibilidades, mas que começaram lá atrás, né? Começa com a nossa família, começa com a nossa escola, começa com o nosso ensino médio técnico, por causa de quem fez, eu também fiz curso técnico, enfim, então vai se somando, né? Então ficou muito claro para mim esse tijolo a tijolo. E você mencionou da questão da residência, que você agora está nessa busca. Então, só finalizando, querendo saber quais são hoje as novas perspectivas e sonhos da Camila, né? Tipo assim, o que é residência para quem não sabe? Para onde você está pensando em ir? O que você vai fazer com isso? Só para a gente poder dar essa noção aqui para quem está assistindo, que eu também não conheço. Você vai estar me dizendo e eu vou descobrir. Então, também. A Camila de hoje é isso, né? A Camila de hoje é formada em enfermagem, né? Eu sou bacharel em enfermagem, né? E a residência, basicamente, é uma pós-graduação com o trabalho prático, né? Então, é um momento da sua vida de dedicação exclusiva, são 60 horas, onde você escolhe a sua especialização dentro da sua área de saúde. Eu escolhi saúde da família, que é basicamente você trabalhar dentro de clínica da família, né, posto de saúde, né, e os seus degraus, Centro Municipal de Saúde, organização, né? Então, foi a área que eu escolhi para atuar, trabalhando diretamente com a comunidade, né? Com os problemas de base da nossa população, né? E eu estou prestando concurso de residência para essa área,
né? Eu já fiz 2 provas, eu fiz a prova da Fiocruz e fiz a prova da UERJ. Na prova da UERJ eu não fui muito bem, mas a prova da Fiocruz eu fiquei muito bem colocada, né? Na prova objetiva, eu fiquei em segundo lugar, só Para. que eles Pois é, só que eles tinham um segundo processo, uma segunda etapa de análise curricular e entrevista, né, que foi onde o meu currículo não foi tão aceito por eles, por eu não ter tido nenhuma experiência durante a universidade, né? Então, nessa segunda etapa, eu fui aprovada no concurso, mas eu não fui convocada, né? Eu fui aprovada em 8º lugar, né? Mas eu não fui convocada porque eram só 4 vagas para esse concurso, né? E agora eu vou prestar mais uma prova no início do ano de 2023, que também só depende de eu acertar as questões, como era na UERJ, que eu acabei não indo muito bem, para poder conseguir a vaga, né? E assumir mais essa responsabilidade, né? E aí, na saúde da família, são 2 anos de residência, né? A bolsa é paga pelo Ministério da Saúde, né? Nem a prefeitura, nem o Estado, então são 2 anos recebendo essa bolsa. A bolsa é muito boa, melhor, inclusive, que do doutorado, né? Coisa que, infelizmente, o nosso Ministério da Saúde, né? E de pesquisa deveria avaliar muito melhor, né? Que é remunerar muito melhor o campo de pesquisa no nosso país, né? Que é muito necessário. A residência faz parte, mas eu acredito que a residência só seja melhor remunerada por conta dessa atuação no mercado de trabalho, né? E o bom da residência, né, o essencial assim, é que meio que meio não, você sai com 2 pontuações para qualquer prova de título que você venha cursar, né? Você sai com uma pós-graduação e você sai com 2 anos de serviço, né? 2 anos de mercado de trabalho, de atuação, né? Então, a Camila vai se formar residente, tenho certeza disso, né? E atuar com certeza na área de saúde da família. Daqui a 2 anos, eu com certeza estar atuando como enfermeira em alguma clínica, né? E daí a gente vai galgando os próximos passos, né? É isso Mas, aí. gente, É isso aí. Já estamos na torcida por aqui. Já estava antes, né? com certeza. Com o intuito de voltar, inclusive, para a área da educação. Em algum momento, eu acredito que a docência vai me abraçar, né? Eu acho que você lembra da Stephanie. A Stephanie brincava muito comigo na época do IF, né? Dizendo assim, amiga, você tinha que ser professora. Quando você fala as coisas, eu entendo tudo, né? Então, eu acho que vai ser um caminho que não vai ter jeito, eu vou acabar voltando para ele, Uhum. né? Mas, como na área da saúde é muito sobre você ter experiência também no dia a dia, eu quero acumular o máximo de conhecimento possível para eu poder voltar e poder oferecer a melhor experiência possível para quem vier a estudar comigo, a passar por mim na docência. Mas é basicamente o caminho da É isso. Camila inteira agora. É a maravilha. E pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver enganado, na residência, com essa jornada, que é o próximo passo que você está desenhando, a vaga do laboratório da Veiga fica livre, é isso? Fica livre. E Fica aí uma livre, nova transição acontece, tanto para você como para outra pessoa, né? gente. São os ciclos, né? Sou eu Uhum. saindo e a pessoa entrando para assumir essa vaga, né? E fazer o melhor proveito possível das oportunidades que ela vai ter aqui também. É Então, isso. assim, espero que esse próximo passo se conclua, para que outra pessoa que talvez esteja me ouvindo agora nessa live que a gente está fazendo, esteja aqui no próximo ano para poder assumir esse espaço. Isso é bastante possível. Camila, para a gente fechar agora, se você pudesse voltar 10 anos atrás, né? Tipo assim, 2012, você estava lá começando o IF, né? Ou voltando no tempo, ou hoje mesmo, o que que você daria de principais dicas, recomendações, enfim, o que que transborda de você como professora que você é? A gente sabe disso, você apresenta muito bem nos trabalhos, pelo menos quando foi lá no técnico, foi. O que que você gostaria ou poderia pensar e dar de conselho, de sugestão, de dica, de que para você, óbvio que é para você, que funcionou muito, nessa jornada toda, você está falando de 10 anos, da sua entrada no IF, 2012, quando você falou que entrou, até 2022. Você agora está relatando a sua movimentação para entrar na residência de tempo isso acontecer. Já concluiu um passo mega importante que foi a graduação.
conciliando com o trabalho de 1 às 10 todo dia, o seu trabalho. O que você poderia, você acha que poderia dizer para, de repente, melhorar ou inspirar quem está, de repente, hoje lá, igual você vivenciou 10 anos atrás? Quem está começando nos bancos do IF com 14 anos, com 15, e que, de repente, não faz ideia do que você já passou, mas que agora, vendo essa gravação, está tendo uma boa inspiração. Referência, como você falou, né? Ter referência é muito importante. O que você hoje poderia, como referência, nesses 10 anos que você já vivenciou na frente de quem não ainda vivenciou isso? Dá de dica. O que você acha que isso tudo aí Eu poderia acho que ser dito e relembrado? meu principal conselho seria focar nos estudos, mas sem esquecer que outras coisas são importantes também. A vida é feita de um equilíbrio. A gente só focar nos estudos, ou a gente só sair, ou a gente só focar na igreja, focar no espiritual, nada disso é suficiente. A gente precisa de um equilíbrio na nossa vida, né? Vocês entram muito novos no IF, muito novos, né? E provavelmente muitos de vocês fazendo um caminho que vocês não faziam antes, distante de casa, distante dos olhares de pai, de pessoas conhecidas, né? Você sai de um núcleo muito familiar para ir para um núcleo onde você não conhece praticamente ninguém, onde você tem total facilidade, né, para abandonar mesmo as suas responsabilidades, o que antes era cobrado por outras pessoas, né? Mas não deixem esses caminhos, né, essas outras possibilidades anularem o foco de vocês nos estudos, né, anularem o principal objetivo de vocês ao entrar no IF, que é se formar, que é deter a maior possibilidade de oportunidades positivas aí dentro, né? Então, apesar de vocês conhecerem outras coisas, outros mundos, além do mundo científico, do mundo químico que o IF apresenta, não se deixem levar por essas outras aberturas, né? Por esses outros caminhos. Eu vi muitos amigos, infelizmente, abandonarem o IF por não conseguirem lidar com tanta responsabilidade, com tanta liberdade, né? Então, o conselho que eu dou, principalmente, é esse: não se deixem levar, né? E o segundo conselho mais importante é: não se comparem com ninguém da trajetória de vocês. A trajetória de vocês é única, única. Não importa que o seu coleguinha tem 56, que o seu outro coleguinha tem 20 monitorias, que o seu outro coleguinha foi apresentar congresso fora, não importa. Se você deseja aquilo, se esforce para que aquilo aconteça para você. Mas se aquilo não é o seu desejo, não se compare, não se coloque na trajetória do outro para ter algum parâmetro de qualidade de vida, de se você é bom, se você é ruim. Cada trajetória é única, cada trajetória é uma. E só você vai traçar o que você pode traçar. E só o seu colega pode traçar o que ele pode traçar. Então, acho que esses são os 2 principais conselhos que eu dou para qualquer um que esteja entrando, não só do curso de alimentos, mas qualquer outro curso. Foquem no principal objetivo de vocês, que é se formar. Não se comparem com ninguém e aproveitem todas as oportunidades possíveis que vocês tiverem aí dentro. Suguem os professores de vocês, porque eles são uma fonte imensa de conhecimento e eles vão ajudar vocês a entenderem como vocês estudam, como vocês adquirem conhecimento, qual é a melhor forma para vocês absorverem, né, o que vocês precisam absorver. Eu acredito que seja isso e que tenha sido o que fez a diferença na minha trajetória para eu estar onde eu estou hoje. Essa foi Camila Velato. Olha, Camila, chegamos ao fim aí com chave de ouro. De novo aqui quero te deixar registrado, né, em gravação, te agradecer, não só por estar aqui disponível para a nossa conversa, mas por ser, para mim, como eu te falei, essa fonte de inspiração, né? Essa referência, esse exemplo, que inclusive, né, fez com que você viesse à minha cabeça e te convidasse, porque por online não tem distância, né? Então, não tem nem a desculpa, eu chamei a Camila porque ela está perto de mim. Não é verdade. Porque, na verdade, por online, tanto faz eu chamar alguém que está no Acre ou chamar alguém que está no Rio Grande do Sul, porque a distância é só um clique, né? Mas pela inspiração
que você foi no curso técnico, pela sua parcimônia, pela sua presença, e pelo que eu sei até aqui, né, da sua jornada, que eu passei a saber muito mais hoje. Então, eu quero te agradecer pela entrevista, pelo tempo que você se dedicou e pelo rememorar, né, pelas lembranças que você trouxe até aqui. Desejar para você mega sucesso, prosperidade nesse próximo passo. Né? Então, são passos da vida. Né? Entrar no técnico foi um passo, depois se ambientar foi outro passo, depois começar a ganhar dinheiro, ter experiência profissional dentro do técnico foi outro passo, se formar e trabalhar fora foi outro passo, escolher o odonto, depois a enfermagem, outro passo, concluir foi outro passo. Então, ter esse novo passo, né, cada vez mais ousado, cada vez mais desafiador, talvez cada vez mais difícil, porque os nações vão aumentando, né? Então, que você também, né, no tempo que vier, seja bem sucedida. E o próximo já está desenhado, né? Você já falou de docência, de ser professora, então que você possa, ao transbordar tanta coisa, vir cumprir esse papel também, que você já cumpre tão bem de docente, de ensinar, de guiar, de mostrar, de clarear os caminhos de quem te escuta, de quem está junto com você. Então, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua presença nessa aula. Eu acho que você está disponível para quem quiser falar com você, então, certamente aqui, né, a Camila, ela não é só imagem de vídeo, também ela é real. Então, Camila, você que precisa falar com ela, né, me chama aqui nos bastidores que eu te recomendo onde encontrar a Camila, te dou o Instagram dela, e você chama ela lá, Camila, eu sou aqui a Natália, eu sou aqui a Joana, eu sou aqui a Maria, assisti teu vídeo, estou aqui na M231, estou aqui na M261, fez muito sentido para mim, estou vendo esse vídeo em 2024, você está onde hoje, Camila? Me ajuda aqui essa dúvida que eu estou tendo, então, me chame, se a Camila permitiu, compartilha aí o arroba dela para você poder chamar ela lá no direct, e, enfim, pegar aí da própria pessoa a dica, de repente, que ela deixou aqui, que para você pode ser útil, né? A vida são etapas, são ciclos, né? Com certeza, Fábio. Muito, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu jamais imaginaria, tá? Então, eu fico muito feliz de ouvir de você, que foi uma referência para mim dentro do técnico, saber que eu sou uma referência para você quando você pensa nos seus alunos, isso é de uma gratificação muito, muito, muito grande. Né? Eu acho que não existe nada mais gratificante para um aluno que saber que o seu professor tem esse tipo de admiração por ele. Então, eu fico muito, muito, muito feliz. Eu espero que vocês que estão assistindo tenham gostado muito dessa entrevista. Fiquem à vontade, por favor, para entrar em contato. Fábio, fique à vontade para distribuir o meu Instagram, meu arroba para todo mundo. Entendeu? Eu vou dar o máximo de atenção possível para vocês. Quem quiser me visitar, como o Fábio falou, eu estou aqui no Laboratório de Vidro. Se não me virem no Laboratório de Vidro, toquem o interfone, que eu vou atender vocês com o maior prazer possível, se eu ainda estiver aqui. Oh, que carinho gostoso. Camila, beijão, muito obrigado. Vou encerrar a gravação, mas não o contato, como a Camila acabou de falar. Só chamar ela aqui nos bastidores, que a gente passa o arroba dela. Pessoal, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.